Olá, sejam bem-vindos a mais um Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Natália Pimentel, coordenadora do curso de Educação Especial Inclusiva da Uninter. E aproveitando esse mês de setembro, sobre o Setembro Amarelo, vamos falar um pouco sobre as doenças raras. E para falar sobre essas doenças raras, eu convido a coordenadora de processos de diplomas da Uninter, a Edilane Belchior. Olá, tudo bem, Natália? Olá, Prazer estar aqui. Edilane. Edilane, o assunto de hoje é sobre doenças raras e tanto eu quanto você, né, fomos diagnosticada recente com algumas doenças raras e eu gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse quem é você na nossa instituição. É ótimo. Eu me chamo Edilene, né, novamente, Edilene Alves Belchior, atuo aqui no processo de diplomação, já faz 17 anos que eu estou no setor aqui da Secretaria Acadêmica, né, responsável por esses processos de registro de diploma e certificado, e outros níveis, né, que vêm surgindo aí, que a gente sempre está implementando, novos processos, emissão no formato digital, enfim. Estamos nessa frente aí para entregar, que o aluno vem, né, construindo durante o curso, a gente entrega no final do curso para ele, que é o tão sonhado diploma e certificado. Que bom. Edilane, conta pra gente sobre a sua doença rara, né? Porque no Brasil existem várias doenças raras e você foi diagnosticada no passado com uma doença rara. Conta pra gente. Exatamente. O ano passado, né, foi quando eu descobri, algumas questões que vinham acontecendo comigo e que no momento, passavam despercebidas, ou eu sempre, tinha alguma justificativa para dizer o porquê aquilo estava acontecendo, né. E quando realmente, em agosto do ano passado, eu passei por um momento, né, pessoal, particular, né, com meu pai, né, que ele acabou tendo que ser internado no Hospital do Rossio, e neste momento ele acabou tendo, alguns sintomas bem graves, assim, e teve que ir pra UTI. E quando, eu recebi a notícia, eu fiquei muito nervosa, muito preocupada, abalada emocionalmente mesmo, né. Eu sinto que foi um momento, assim, bem delicado para mim, e foi nesse momento que eu comecei a sentir umas dores no meu olho. E aí, nesse momento, eu, né, não queria dar muita importância para aquele sinal, porque a minha preocupação no momento era o meu pai. E foi aí que ele ficou internado e acabei que eu fui buscar, entender o que estava acontecendo com o meu olho, com aquela dor que não passava e doía ao movimentar o olho, assim, para o lado eu sentia uma fisgada. E fui atrás de especialistas, enfim, até que eu acabei retornando e tudo sem diagnóstico, ninguém sabia dizer ao certo o que eu tinha. E quando eu voltei no consultório da doutora que me acompanha, a minha oftalmo, doutora Michele, ela, foi fazer uma análise mais aprofundada, já tinha, algumas fotos do meu olho, né, e daí ela, falou assim: "Olha, Edilene, vamos fazer o certo". Lembro como se fosse hoje as palavras dela. "Vou te encaminhar, vou fazer uma carta e vou te encaminhar para o INCE. Preciso que você vá lá e aguarde um neurologista, uma consulta com um neurologista". E eu naquele momento nunca tinha ido numa consulta com um neurologista, fiquei um pouco assustada. Eu falei: "Nossa, neurologista? Eu tô tão bem, que eu vou fazer lá, né?". A gente sempre se evitando, né, a gente sempre achando que não é aquilo, que não tem nada, enfim. E daí foi nesse momento que, com a consulta com a neuro, ela já me disse que eu deveria fazer uma ressonância e se de fato, no momento lá eu não entendi o que poderia ter, né, mas se de fato confirmasse, eu ia ficar internada. E nossa, aquilo pra mim eu falei: "Não, não tenho nada, é só uma dor no olho, nada que um paracetamol não vai resolver". E foi daí que eu fiz a ressonância
E realmente foi identificado, né, que eu tinha lesões desmielizantes, né, na minha cabeça, no meu exame lá, e algumas na minha, também aqui na minha cervical. Aí demorei um tempão, assim, até de fato conversar com a médica, fiquei lá, acho que era até meia-noite, perto, assim, da meia-noite que me chamaram para me dar o diagnóstico, um possível diagnóstico, né, porque até então eu não sabia muito a fundo da doença, mas falaram que, eh, esses sinais, seriam de esclerose múltipla. No momento que eu recebi essa mensagem foi bastante assustador para mim. Eu só sei que eu Entendo. consegui perguntar pra médica, pra neuro, né, Nath, quando a gente recebe essa notícia, né, é bem assustadora, assim, né. Você também passou por isso, né, de receber, sei que o teu processo Uhum. demorou um pouquinho mais, né, mas é no momento que a gente sente que o chão some dos nossos pés, né. Eu só sei que eu consegui Isso. perguntar pra ela e falar: "Tá, eu vou quantos dias eu tenho de vida?". Eu só sei que eu só consegui falar isso. E diferente do que depois a gente se acostuma com a doença, a gente sabe, né, que tem tratamento e que realmente tendo um diagnóstico, você consegue fazer o tratamento adequado e tem muita qualidade de vida, né. Não sei Isso. pra você, Nath, como É, que foi ali o seu hum, no meu caso, comecei a sentir dor nas costas e fisgadas no pé. Daí eu fui no ortopedista e ele falou assim, não, você tá com nervo pensando na coluna, vai fazer fisioterapia. Fui fazer fisioterapia, aí o médico falou assim, não, faz uma eletromiografia. Fiz aquela bendita eletromiografia e ali já tinha dado que tinha alguma coisa, sabe, nos meus nervos, mas esse médico neuro não conseguiu diagnosticar. Então eu passei dezembro, janeiro, fevereiro eu fui no INC numa consulta, e nessa consulta do INC, na porta, o médico já falou para mim, isso não é coluna, isso é Guillain-Barré. Eu já comecei a chorar, 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 chorar. E ele falou a mesma coisa para mim. Amanhã eu vou dar uma cartinha para você e amanhã você precisa internar no INC para fazer, para ver o diagnóstico. E aí eu chorava, chorava, porque só eu e meu filho aqui chorava, chorava. Falei, com quem que eu vou deixar meu filho? Meu filho nunca ficou sem a mãe. E eu chorava, 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 chorava. E consegui deixar ele com o pai ficou com ele nesses dias, né? E eu fui pro INCA internar. Quando eu cheguei lá em Venâncio, eu chorava com medo, medo da esclerose, medo da ELA, de estar alguma coisa muito avançada. E daí eu fui fazer ressonância também, fiz muito exame, fiz aquele da coluna, né? E quando eu fiz a ressonância, eu falei para a doutora, eu falei, ó, doutora, eu não tô com psicológico bom para ficar uma hora dentro da máquina para você fazer investigação de coluna e cabeça. Se você puder me sedar, tudo bem. Eu lembro que eu internei ali de manhã e eu fui fazer o exame no final da tarde. E, e quando eu acordei desse exame, eu estava meio muito sonolenta e tinha uma amiga minha do trabalho que foi me visitar e eu acordei, eu abri o olho e eu avistei ela no fundo, assim, do quarto, na cadeira, e a doutora pegou minha mão e falou assim, ó, não tem nada na tua cabeça e na tua coluna. Aí eu comecei a chorar, fiquei assim, aliviada, né? Daí a minha amiga estava próxima, eu dormi de novo. Aí quando eu acordei, ela falou assim: Você lembra o que a médica falou? Eu falei: Não. Aí ela falou assim: Ela falou que não tem nada na tua cabeça e na tua coluna. E fui dormir de novo. Aí no outro dia, veio uma equipe médica muito grande e já tinham pediram assim: "Ó, você vai ter que fazer outra eletromiografia e vai ter que fazer a punção lombar. E eu já estava com medo, né? Porque dizem que dói muito a punção lombar e eu não senti nada na punção lombar, nem entrar a agulha. E na eletromiografia também, um médico muito bom do INC, que ele ali já deu o diagnóstico para mim, que eu estava com polineuropatia, né? É a desmineralizante inflamatória crônica, que é uma doença periférica que afeta os pés e as mãos, né? Que é uma doença incapacitante. Pelo CID que eu tenho hoje, eu sou considerada já PCD, mesmo que eu volte a andar. Mas hoje eu sou considerada PCD já. E hoje eu faço tratamento, fiz vários tratamentos, internei essa vez, internei de novo em março. Aí fiz pulsoterapia, fiz o plasmaférese, que foi um procedimento bem delicado, que, como diz assim, eu quase morri.
que eu fiquei com trauma disso, até brinco com a doutora, você não vai me pedir para fazer mais esse procedimento, né? E depois disso, eu tô fazendo medicação imunossupressora, né? Que é para bloquear algumas células de defesa do organismo. E agora eu vou começar a investigação se eu não tenho outra doença também autoimune, né? Quem tem uma doença autoimune, é, pode acontecer de ter outra também. E te conta pra gente, qual que é o teu tratamento hoje das doenças raras? Perfeito. O meu tratamento hoje, Nath, o tratamento ele é mensal, a cada 4 semanas, né, o meu tratamento. Então eu faço inclusive, né, eu faço uma infusão num centro especializado, né, de infusões. Então eu chego lá, tomo a medicação, é o natalizumab. Então hoje, com o avanço da medicina, né, para o tratamento da esclerose, a gente tem muitas medicações de alta eficácia. Então, a minha esclerose é remitente recorrente. Então, eu faço tratamento com natalizumab, que é de alta eficácia, e faço ali como se fosse tomar um soro, né? Uma horinha ali eu tomo essa medicação e daí já estou liberada. Depois da medicação, eu não tenho nenhum efeito colateral, assim, né? Não me dá tontura, nada. Eu sinto como tomar um soro, daí eu vou para casa, descanso ali o final da tarde, sempre eu saio no final da tarde, descanso ali e já tô 100% para seguir, né, os próximos tratamentos. Aham. E o seu, Nath? Entendo. Você O teu toma já, mensalmente? Como que é? o teu já é isso que eu ia te falar, né? É diferente do meu, né? Porque o meu são a princípio, né? Porque eu tomei ele em junho, duas doses. Eu tomei ele dia 10 e dia 25 é o Rituximab. Na primeira dose, eu tive uma tosse, mas já foi controlada ali com o corticoide na hora da medicação, e na segunda eu não tive nada. Só que o meu é diferente, eu passo o dia inteiro para tomar, né? E reações na segunda dose eu tive muita dor, mas muita dor mesmo nas articulações. Eu fiquei com tanta dor que eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E agora eu vou repetir a eletromiografia em novembro e a doutora vai ver se o rituximab deu uma resposta boa. Se deu uma resposta boa, eu tomo a terceira dose em dezembro. Então, o meu são de 6 em 6 meses. Ah, entendi, entendi. Dilane, conta pra O gente, meu ainda é mensal. conta pra gente, então é mensal, né? Então, conta pra gente qual foi o teu maior medo. Ai, o meu maior medo, acho que foi quando eu saí realmente da ressonância e peguei o técnico lá que fez o exame, ele veio me ajudar a levantar. E eu olhei para ele assim e perguntei, "E aí, encontrou alguma coisa?" E ele pegou, olha, agora você tem que aguardar o médico, né? Então eu falei assim, ah, você com essa experiência que você tem, duvido que você, se tem alguma coisa, você sabe. Aí ele pegou e me falou, olha, é, o importante é que tem tratamento. Tudo tem um tratamento. Então é só você seguir o tratamento certinho que vai dar tudo, né? Você vai seguir uma vida normal. Aí quando ele falou aquilo, eu falei, hum, tem alguma coisa. E daí foi aguardar ali a doutora falar comigo, mas e no momento que fala esse nome, esclerose múltipla, é um nome muito feio, né, se você for ver, assim, esclerose múltipla. Então, é um pouco assustador e eu não conhecia muito sobre a doença em si, né. Mas depois conhecendo tudo, entendendo um pouco melhor, eu fiquei mais tranquila e sabendo que eu posso ter uma qualidade de vida normal, né, e sair com a minha filha, né, e tudo, ter esse momento em família, assim, minha vida normal, só buscar realmente, ter uma alimentação mais saudável, fazer atividade física que você consegue, né, viver com qualidade. Ai, que bom. No meu caso, hoje eu faço fisioterapia todos os dias e eu faço físio e hidroterapia, né? Então, a hidroterapia me ajudou muito. O meu maior medo foi quando eu recebi o diagnóstico, eu perguntei para a doutora,
hereditário? Todo mundo da equipe se assustou assim, hereditário? E eles falaram, eles perguntaram por quê? Eu falei, porque eu tenho um filho de 4 anos, ele vai ter isso? E eles falaram, não, isso não. Eu falei, eles perguntaram, tem alguém da tua família que tem alguma coisa, alguma semelhança a isso? Eu falei que não, né? Inclusive, eu já fiz vários exames, vários mesmos, para ver o porquê de tudo isso, né? Então, até o momento não tem uma causa específica. Eu hoje eu tô sem andar, eu ando com a ajuda eu uso órtese nos pés se eu for andar, mas eu fiquei com a síndrome do pé caído, que é o pé que fica assim, não tem força para levantar. E agora eu vou começar a terapia ocupacional, que vai me ajudar a voltar o movimento dessa mão, que ela tá um pouco não, ela já tá bem acometida da doença, né? Por uma doença que afeta os pés e as mãos. E aí eu pergunto para meus fisioterapeutas sempre, eu falei, vocês acham que eu tô pior? Ele falou assim, não, você tá melhor do que quando eu saí do hospital em março. Eles falam que eu tô menor, porque eu tava eu perdi muito peso, perdi muita massa muscular, eu fiquei bem atrofiada, eu não conseguia ficar de pé. Então, é uma doença neurológica que demora a reabilitação, demora o tratamento, não é do dia para a noite, né? Então, a gente acaba tendo medo, né? E essa qualidade de vida, ai, de sair com o filho, de passear. Eu hoje saio pouco, porque para eu sair é muito difícil devido à minha locomoção. Eu uso um carrinho elétrico, e o carrinho elétrico não cabe em todo lugar, não é em todo lugar que tem acessibilidade. Então, é um pouquinho difícil. Professora, É. é, a doença impactou alguma coisa em relação ao seu trabalho? Olha, hoje não. Hoje, no momento ali, logo que eu descobri a doença, enfim, eu fiquei bastante assustada e realmente queria saber como que seria os próximos dias, né? E como eu estava em crise, eu fiz a pulsoterapia igual você, Nath, também realizei a pulsoterapia e ela me ajudou muito a parar com o ataque que eu estava tendo naquele momento, e com a medicação ela vem controlando ali todo o meu processo, né. Então depois disso eu não tive mais surto, graças a Deus, consigo, ter mais esperança, ficar mais em paz, mais tranquila, vejo que o meu, emocional também deu uma melhorada, é isso que eu busco também, é controlar um pouco os estresse, o emocional, né, para que tudo contribua para que a minha doença fique tranquila, né. E entrar em remissão é o objetivo, né. Então, como você mencionou, Nath, eu também realizo os exames, a cada em 6 meses, né, eu tenho consulta com o neurologista que me diagnosticou, então eu faço o controle também com a ressonância, né, e para que realmente a gente entende que a medicação está sendo eficaz, né. Eh, Outro ponto ali que você mencionou é em relação né, ao filho, né, como eu tenho filho e tenho meus irmãos, logo no momento que eu fui diagnosticada, também foi uma dúvida, né, se eles teriam, minha filha teria, e o que que o meu neurologista mencionou, que todo mundo tem 1% de chance de ter esclerose múltipla, né, e a cada 4 pessoas, 3 são mulheres e um é homem. Então, assim, no meu caso, todo mundo tem esse 1%, né. Então, não é porque eu tenho que a minha filha, né, terá, ou meus irmãos vão ter e meus sobrinhos também, mas seguindo a porcentagem, 1% de chance, todo mundo tem essa possibilidade. É interessante, né? Porque tanto que o meu pé, quando eu fiz a primeira internação, eu fiz tomando imunoglobulina no hospital, né? E nesses 6 dias o meu pé fica, a cava do meu pé, ele sempre foi isso aqui, um pouquinho mais assim, sabe? A cava do pé. E os médicos o tempo todo falando pra mim assim, mas o seu pé sempre foi assim? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, meu pé sempre foi assim. Nunca. Eu fiquei tão tensa, né? É assim, seu pé sempre foi assim? Eu falei, sim. Ele falou, você tem mais alguém da tua família que tem esse pé assim? E aí, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui ver foi o pé do meu filho, se ele tinha esse pé assim, né? Aí eu perguntava, por quê, doutor? Porque, assim, é porque era uma característica,
eu falei, nossa, mas o meu pé, né, sempre foi muito assim. Daí depois eu fui ver o pé da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, todos os pés eram assim, né, mas elas nunca manifestaram algo eh, referente à doença, né, porque ninguém na minha família tem uma doença autoimune, ninguém tem, assim, a questão de câncer, alguma coisa. Minha avó teve um câncer, um mieloma, eu acho que foi, né? Mas as médicas falaram que não estava ligado a isso. E, e é difícil, né? A gente fala assim, mas por quê? Eu passei um pico de estresse muito grande ano passado e não sei se desencadeou isso, né? Se foi como um gatilho para ativar a doença, se eu já tinha ela há muito tempo, e se isso não foi um gatilho, né, para ativar a questão da doença. E hoje o meu setor ele está home office, né, devido à mudança de prédio, algumas questões internas da instituição. E para mim tem sido bom, porque eu tô, né, questão de sem andar, eu só ando o carrinho elétrico. E espero que quando a gente voltar para o prédio presencial, eu consiga voltar também andando, conseguindo fazer as coisas mais sozinha, né? E você falou essa questão da remissão, né? Todo dia eu peço para Deus, né, que vai chegar o dia que eu vou conseguir colocar o meu pé no chão e eu vou sentir os meus pés, né? Porque eu sinto como se fosse uma nuvenzinha de algodão nos meus pés. Eu falo para Deus, vai chegar o dia que eu vou conseguir sentir os meus pés e eu vou dormir e acordar sem dor. E Ed, conta pra gente também como a tua família recebeu essa notícia, a questão da sua mãe, né? Do seu marido. Hum, Olha, Nath, não foi fácil, porque lá no INC mesmo, né, a gente só quer compartilhar com as pessoas bem próximas da gente, os familiares, né? Então, eu lembro que na ocasião, por meu pai estar internado, né, a gente se revezava, ele estava na UTI, a gente se revezava, até eu lembro que eu falei com meus irmãos, a gente tem um grupo, né, na época eu falei assim: "Olha gente, eu também tô internada, então eu não vou poder ver mais o pai lá na UTI, então vocês vão ter que cobrir os meus dias, né". E daí eles ninguém sabia, né, o que estava acontecendo comigo, daí enfim, daí naquele momento eu expliquei pra eles, falei o que estava acontecendo, me deram maior apoio, como a gente sempre espera, né, dos familiares, não só familiares. Eu tive muito apoio aqui da que eu considero também como da minha família, né, a equipe aqui do meu trabalho. Tive muito suporte de todo mundo nesse período que não foi fácil, da descoberta, né, e assimilar todo o processo e tudo, mas eu sinto, assim, que eu tive muito apoio e isso me ajudou grandemente, assim, para minha recuperação, para o meu retorno, e hoje eu trabalho normalmente, não tenho, né, trabalho presencialmente, igual você tinha mencionado, né, Nath, no meu caso já consigo trabalhar presencialmente, é normal, venho e vou de carro, né, mas assim, o apoio que eu tive tanto das pessoas aqui do meu trabalho, quanto dos meus familiares foi assim, crucial para o meu processo, para minha retomada, né, para mim conseguir seguir dia após dias, assim, né. A minha mãe, né, como toda mãe, né, foi, enfim, foi assim surreal, assim, ela, né, fazia de tudo, sempre estava presente, conversava bastante comigo, meus irmãos, minhas cunhadas, enfim. Minha filha era a minha esperança, o meu motivo de seguir, né, de caminhar, né, de buscar sempre o entendimento e entender o que que eu podia fazer de melhor para minha saúde, para que eu conseguisse ter qualidade de vida, né. E o meu marido também, o Renildo foi, excepcional, assim, me deu o maior apoio. Não fiquei em nenhum momento insegura, assim, sabe, em nada, por esse carinho, esse apoio que eu tive, assim, nesse momento do diagnóstico. E agora eu sigo o tratamento e consigo levar a vida com muita tranquilidade, mais leveza, né. E é isso. E você, Nath, voltando uma pergunta para você, como que foi, assim, logo após o teu, né, tua descoberta ali, o teu apoio? No meu caso, só eu e meu filho moramos aqui em Curitiba, a minha família é de outro estado. Foi desesperador, né? Como que vai ver? Porque eu estava andando ainda com uma bengalinha, né? Então, foi muito assustador. E quando eu descobri o diagnóstico, eu
tive que arrecadar um dinheiro muito alto, porque eu tive um gasto absurdo, com hortas e outras coisas, né? E a gente descobre como a gente é amada de todas as formas, de gente de outros estados, inclusive de outros países. Tem uma amiga da escola do Japão que veio e falou comigo, né? Então, são pessoas que ainda falam comigo todos os dias, perguntam como é que eu estou, né? Então, esse amor, esse cuidado, esse carinho e manter a família, né, também, é o que mantém a gente de pé. E o pessoal também do trabalho também foram me visitar no hospital, sempre mandam mensagem, né? O meu chefe também é sempre apoiando, sempre incentivando. E o filho, né? Eu falo para meu filho, eu falei, filho, você é o que é o meu combustível que me mantém de pé. Ele, mamãe, se eu sou o combustível que te mantém de pé, então vamos andar. Eu falei, que é o sonho dele, que eu volte a carregar ele no colo de pé, né? Eu falei para ele que vai chegar o tempo que isso vai acontecer. E, Dilane, para encerrar o nosso programa, o que que você diria para as pessoas que foram diagnosticadas recente com alguma doença rara? Eu diria que foi o que me manteve bastante em pé quando eu recebi meu diagnóstico, que eu achei que foi fundamental. Que hoje a medicina está tão avançada, né? E que a gente tem medicamentos de grande alta eficácia e que a gente consegue ter, muita qualidade de vida, né. Então, eu diria muita esperança e que as coisas vão voltar a se reestabelecer. Então, ter fé, esperança e por conta da medicina, a gente consegue ter uma qualidade de vida, sabe. E sonhar e pensar no futuro, né. Então isso não me bloqueou fazer planos para o futuro, né, pelo contrário, eu consigo pensar, sonhar a longo prazo, né, planos que, né, consigo, né, programar a minha vida lá para frente, né, e é isso, a medicina está em grande evolução, sempre, a gente busco, pesquiso, né, sigo alguns médicos, então isso é muito bacana, a gente sempre pensar para o lado positivo, se desviar de alguns grupos, algumas coisas, sempre buscar, dos médicos e buscar ir para o lado positivo, né. Eu acho que isso é o que eu quero que as pessoas foquem, né, é o importante. Edilene, muito obrigada pela nossa conversa e que a gente pôde conversar um pouco, né, sobre essas doenças raras, sobre o que a gente sente, como foi o nosso diagnóstico, né? E eu sempre penso que o diagnóstico não define a gente. Como você falou, a medicina está aí, avançando, para que a gente possa ter uma qualidade melhor de vida. Muito obrigada e nos vemos na próxima.